Olá, está começando Sala de Visitas. O tema de hoje é apropriação cultural, que é quando determinado grupo utiliza referências culturais de outro. Esse assunto é polêmico e tem sido muito discutido nos últimos anos. Nossa convidada é a colunista da revista Marie Claire, Stephanie Ribeiro. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada pelo convite. Também com a gente a professora Jaqueline Moraes Teixeira, doutora em Antropologia Social pela USP. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Para começar o nosso bate-papo, em um mundo globalizado, como dizer o que é apropriação cultural? Vocês podem dar alguns exemplos também, Jaqueline? Eu acho que esse tema de apropriação cultural, ele já é um tema bastante polêmico, bastante complicado, como você mesmo já enunciou no início. E dentro da antropologia, por exemplo, que é, na verdade, uma disciplina que trabalha muito com a ideia de cultura e com o conceito de cultura, sempre existe, na verdade, existiu essa ideia de se pensar que símbolos culturais são coisas que as pessoas trocam no momento em que existe um encontro cultural, Então, quando as pessoas se encontram, elas trocam determinados símbolos. Agora, quando a gente está pensando necessariamente sobre apropriação cultural, a gente está entrando, na verdade, num debate em que a gente está pensando determinados símbolos e questões que são muito importantes para se pensar identidades culturais que são apropriados sem necessariamente haver uma negociação nesses termos e sem haver, de fato, também a possibilidade de se trabalhar os sentidos que esses termos historicamente vêm carregados, E eu acho que é mais ou menos um pouco essa questão que vem sendo, exatamente, tem gerado realmente bastante controvérsia e a gente tem visto casos assim, super interessantes nesse sentido e casos, inclusive, que a própria Stephanie vem enunciando nos textos e tal. A gente fala muito sobre, por exemplo, a moda, O mundo da moda geralmente tem muitos casos de apropriação cultural e muitos exemplos que recorrem também ao racismo estrutural, A gente não pode desassociar a apropriação a um braço dessa estrutura racista. Quando você vê, por exemplo, alguns estilistas europeus, a gente vê a cultura europeia sendo vista como uma cultura hegemônica, sendo colocada como uma cultura imposta. E aí você vê ele se apropriando de determinados símbolos, de determinadas culturas, não se referenciando a isso, de certa forma roubando mesmo a ideia, sem ao menos dizer de onde veio. Muitas vezes ganhando e lucrando em cima disso, A gente sempre fala sobre esse outro viés, que é o que a apropriação ela faz. Ela não deixa de fazer com que esse grupo continue sendo marginalizado socialmente e estruturalmente. Não deixa de fazer com que essa cultura seja vista como inferior. Muitas pessoas acham que é uma forma de valorização, e eu sempre falo sobre isso. Não é uma valorização se esses grupos, se essas pessoas, quando elas estão usando os seus símbolos, fazendo parte usando a sua cultura da forma como elas entendem que deveria ser feito, se isso é marginalizado. A partir do momento que isso ganha outras figuras, outro lugar, de certa forma é ressignificado, isso passa a ter um outro valor. Isso é muito simbólico numa sociedade do racismo, onde quem dá esse valor, o que configura essa situação. Você citou a questão da moda. Muitas pessoas hoje em dia acham que a apropriação cultural se configura apenas pelo uso de vestimentas, mas ela trata de outros campos também, como o musical, o religioso, certo, Jaqueline? Não, sim. Na verdade, para quem realmente debate esse tema das questões culturais, do modo como determinados símbolos culturais transitam, é muito comum a gente pensar algumas instâncias sociais a quais esses símbolos vão se tornar mais significativos. Então, a gente vai olhar sempre para a religião, para a arte, que também é um veículo e é uma forma de alguma maneira... De linguagem. Exato, que vai trazer sempre um conjunto de objetos que, de alguma maneira, vão carregar os sentidos e a identidade de determinados grupos. No Brasil, esse debate é super importante, porque no Brasil a gente tem uma sociedade que é extensamente cristã, e a gente tem uma tradição histórico-cultural cristã também, e isso fez com que
objetos, símbolos e os sentidos de crenças e de outras religiosidades realmente passassem por um histórico de perseguição, né? A gente tem isso, eu acho que muito claro nas religiões de matriz africanas, né? As religiões afro que sempre foram perseguidas no país. A gente tem um histórico de perseguição dessas religiões e que seus objetos e os seus símbolos de alguma maneira também sempre ocuparam uma posição de menor subjugado. Isso, de menor valor em relação a símbolos cristãos, por exemplo, né? Tem um exemplo, eu acho que super importante que é, por exemplo, o uso da cruz, né? O que é que significa quando uma pessoa não cristã usa uma cruz e quando uma pessoa que não pertence, né, a uma religião afro usa determinada amarração de turbante, que é, na verdade, algo muito representativo de um ritual numa denominação africana. E eu acho que a gente pensar isso dentro desse debate da apropriação ajuda a gente a entender um pouco que, de alguma maneira, a circulação desse crucifixo, independente do corpo que o carrega, em nenhum momento vai fazer com que o cristianismo deixe de ser cristianismo e a importância do cristianismo dentro dos seus sentidos e a sua hegemonia religiosa se perca. Já o uso, né, de determinados objetos de uma religião que historicamente foi perseguida e teve os seus sentidos muito perseguidos, de alguma maneira acaba invisibilizando e apagando toda a importância que aquele símbolo traz para aquele ritual específico. E a gente trata muito, assim, dentro do campo do ativismo, da disputa, de entender que essa perseguição, ela não é desassociada desse indivíduo. Porque muitas vezes as pessoas, elas não entendem que pra gente o problema é essa desassociação. Porque muitas vezes você está querendo usar determinados símbolos, querendo adentrar em determinada cultura, mas você não está querendo entender todo o processo, inclusive de respeito, de responsabilidade, para que isso aconteça, assim. E isso significa, por exemplo, se você quer discutir e adentrar nas religiões de matriz africanas, você vai ter que falar sobre toda essa perseguição que é atual, não é uma perseguição que está só no nosso passado, ela continua acontecendo. Muita gente, eu sinto que nos meus debates sobre esse tema, que muita gente às vezes não quer falar sobre o racismo, mas quer falar sobre a apropriação cultural no sentido de entender a apropriação como uma censura e aí se sentir de alguma forma censurado e achar, esse tema me importa. E não conseguir entender que todo o processo da estrutura racista é um problema coletivo. E, Stephanie, quais são as culturas em que isso acontece com mais frequência? Eu coloco eu vejo assim como pessoa do ativismo, toda e qualquer cultura não branca, né? Eu acho que a gente fala hoje no Brasil muito sobre negros, mas a gente não pode esquecer toda também a cultura asiática, que vem também sendo de diversos países, vem sendo também extremamente subjugada, extremamente vista também nesse viés, que eu acho que é muito perigoso, de entender tudo como hegemônico, né? Quando você fala cultura negra, você tem diferenças gigantescas. Quando você fala África, você está falando de um continente. E muitas vezes as pessoas chegam e falam, não, porque eu comprei isso em África, eu comprei esse objeto. E às vezes não entende não só o simbolismo, mas não consegue entender todo esse processo de condensar, às vezes, um povo, um país, numa coisa toda, assim. Acho que tem um apagamento de toda e qualquer cultura tida como culturas não brancas. Eu pelo menos vejo nesse sentido que é um processo histórico e que ele continua sendo mantido, mesmo que a gente fale que hoje a gente vive numa sociedade da globalização, da informação, da troca. A gente ainda vê o que é o tido como o que todo mundo deveria fazer, o que ainda é visto como exótico. Eu acho que talvez a palavra que mais eu sinta nesses debates é o exótico. É o entendimento de que tudo isso, desde as nossas crenças, a estética, roupa, é exótico. E, Jaqueline, quando que esse termo começou a ser utilizado aqui no Brasil? Existe essa discussão já em outros países? Então, é sempre muito difícil a gente estabelecer uma data de início desse debate.
De fato, eu acho que é sempre muito complicado a gente trabalhar com isso. Mas é óbvio que é super importante a gente pensar que, de alguma maneira, à medida que, nas últimas décadas, esse debate sobre as questões étnico-raciais no país. De identidade. Isso, a ampliação de determinadas leis, né, de determinados direitos que foram recuperados a partir da Constituição de 88 e que, nessas últimas décadas, de alguma maneira, conseguiram, né, via movimentos e ativismos super importantes, realmente alcançar determinadas esferas de visibilidade. Esse debate, então, que não é só realizado no Brasil, né? Na verdade, pensar a apropriação cultural, tem vários autores nos Estados Unidos que pensam sobre isso, também tem um debate, por exemplo, na África do Sul, então a gente vai percebendo também um pouco que esse é um debate que, de alguma maneira, ele sempre emerge em contextos coloniais, em contextos, ou seja, né, em contextos pós-coloniais que, de alguma maneira, passaram por um processo muito cruel de colonização. Tanto né? que a gente fala muito também de América Latina e Ásia. Sim, exato. Então, assim, acho que nas últimas décadas isso foi crescendo e, fundamentalmente, nos últimos 5 anos, em que, né, com o crescimento das redes sociais no país né, com essa efervescência de youtubers e de pessoas que, de alguma maneira, conseguem seus espaços para falar de si, para pensar suas identidades, eu acho que essas questões foram ficando mais tensionáveis. A gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Visitas. Estamos de volta com Sala de Visitas. E o tema de hoje é a apropriação cultural. Nossas convidadas são a colunista da revista Marie Claire, Stephanie Ribeiro, e a antropóloga Jaqueline Moraes Teixeira. Vamos falar agora de alguns casos que geraram muita polêmica na mídia, né? A gente tem o caso da Anitta. A Anitta apareceu numa foto com dread e tem o clipe Vai Malandra também, que gerou muita polêmica, que ela está de tranças. Vocês acham que isso é apropriação cultural? Eu acho que a mídia ela ainda tem um pouco de dificuldade de tratar todos os temas que envolvem os debates raciais, né, que hoje estão com visibilidade na atualidade, até porque tem-se uma dificuldade de entrar em contato com esses acadêmicos, esses intelectuais e até mesmo ativistas que estão pensando sobre isso. E aí se confunde muito algumas críticas que as pessoas negras estão fazendo em outro viés e colocam no campo da apropriação cultural. Eu acho que no caso da Anitta, ficou muito claro, pelo menos para mim, que a crítica que eu vi das pessoas negras era no sentido de uma emulação de uma certa da negritude, né? Uma tentativa de se colocar nesse lugar vinda de uma pessoa que a gente não pode deixar de falar que é uma mulher mestiça, sabe? Eu acho que tem uma discussão dela mesmo sobre a própria identidade dela, que a gente fala que é muito pessoal, como ela vai se posicionar, como ela de alguma forma vai se encaixar. Acho que é uma outra discussão, que é uma discussão super complexa sobre identidade racial num país como o nosso. E aí eu acho que teve essa coisa de ver negros comentando sobre isso e às vezes até uma confusão talvez do próprio ativismo, às vezes, mas também da própria visão de fora para isso. De entender que as pessoas estavam criticando uma apropriação cultural, quando na verdade elas estavam querendo discutir essa identidade racial que ela vai de certa forma fluindo em vários espaços que ela aparece, a hora de um jeito, a hora do outro. E eu acho que tem uma cobrança desse ativismo nesse sentido. Jaqueline, a gente teve até, o caso da Daniela Mercury, né, que usou uma peruca Black Power. Então eu acho também que esse caso da Daniela, ele também vai um pouco nessa interpretação que a Stephanie está dizendo sobre a questão da Anitta, né? Tem, na verdade, essa ideia de pensar um pouco em quais circunstâncias você usa determinados marcadores de uma negritude, né? Ou seja, de um corpo que é reconhecido como um corpo negro, e em quais contextos esses marcadores são invisibilizados, né? Então, por que em determinadas músicas ou em determinados contextos é importante você acionar pele bronzeada, isso, o cabelo, né, o cabelo mais black, ou mesmo tranças, a própria, toda essa dimensão de uma estética nagô, e em outros espaços não, né? O porquê que é interessante, né? Por que a Daniela vai fazer, né, essa
coisa meio Carnaval, surreal, né? que foi no carnaval. Novamente, né, uma festa e tal, que de alguma maneira sempre foi, né, historicamente percebida como um espaço de inversão e até de visibilidade permitida dessas marcações corporais da população negra brasileira, né? Então, eu acho que esses contextos são bem interessantes. Eu acho que uma questão super importante, talvez, para a gente recuperar dentro desse debate sobre apropriação cultural e talvez ajude um pouco a gente a entender como se posicionar e como pensar determinados contextos, é que, primeiro, dentro dessa dimensão da apropriação, né, por mais que quem esteja sendo visto seja uma determinada pessoa, o corpo que usa aquela indumentária ou aquele equipamento, a tensão que se dá dentro daquele símbolo é uma tensão entre coletividades, né? Então, aquele símbolo, ele traz o sentido de uma determinada coletividade e está sendo usado por um corpo que circunscreve em sua própria maneira de ser outra coletividade, né? E no caso brasileiro, quando a gente vê essa tensão entre, né, pessoas brancas e pessoas negras, é exatamente essa questão, né? Em quais circunstâncias um corpo que sempre é lido, né, como uma pessoa branca, que consequentemente, historicamente, por ser considerado uma pessoa branca, tem muito mais possibilidade de acionar determinados espaços e de viver determinadas dimensões que pessoas negras não conseguem por questões históricas, né, que nós sabemos, né? E em que momentos isso é usado, né? E à medida em que ele é usado, de alguma maneira também, ele acaba produzindo uma assimilação do sentido daquele objeto, né? Aquele objeto, ele perde aquele sentido identitário daquele outro grupo e essa assimilação, ela é muito significativa do contexto que a gente vive, que é um contexto voltado para a comercialização das coisas sempre, né? Então, você sempre comercializa e quando você comercializa, você sempre retira, né? E transforma isso numa coisa mais massificadora, na verdade. Stephanie, a apropriação cultural, ela pode ser considerada, de uma certa forma, uma ofensa para essas culturas? Eu acho que muita gente tenta trabalhar no campo da homenagem, de dizer, olha, estou homenageando. E eu, pelo menos, eu não me sinto homenageada quando ainda vejo determinados grupos, por conta de determinados marcadores, por conta da sua identidade, da sua cultura. Eu sempre entendo a cultura como a identidade de um povo, né? Assim, se a gente tem a nossa identidade, que é o que te apresenta, eu vejo a cultura nesse lugar. Sendo ainda marginalizados, eu acho que não dá pra gente não pensar sobre isso, porque quando você diz eu estou homenageando ou eu estou valorizando e você esquece que você pode estar até usando o símbolo, mas estruturalmente essas pessoas vão estar silenciadas, invisibilizadas, marginalizadas, subjugadas, você não está, de fato, indo contra essa estrutura, você está colaborando para essa estrutura. Acho que a gente sempre fala muito sobre isso. É um processo estrutural, mas também existe, enquanto indivíduo, colaborar ou não com essa estrutura. E aí isso vai da sua forma de enxergar essa situação. Acho que por isso são temas tão complexos de serem tratados, porque, no fundo, eu ainda sinto que vai muito, talvez, até do próprio bom senso individual, de você saber dosar essas questões e entender que você pode admirar muito alguma coisa, mas que, estruturalmente falando, às vezes você utilizar determinados símbolos, utilizar de determinadas manifestações culturais, vai provavelmente estar colaborando para a invisibilidade dessas pessoas quando a estrutura funciona para que isso aconteça. Porque quando você comercializa algo, não quer dizer que você está emancipando ou empoderando essas pessoas. Você passa a dar valor ao objeto, mas não necessariamente a esse indivíduo que faz parte também dessa cultura que não pode estar desassociado. Então, acho que as pessoas têm que muito entender o que para elas é uma homenagem
o que pra gente seria uma homenagem e uma manifestação de respeito. Acho que isso tem que ficar muito claro. Jaqueline, alguns teóricos, eles negam, né, a existência da apropriação cultural. Como você vê esse ponto de vista? Então, eu acho que eu vou responder talvez muito com um recorte bem dentro das ciências sociais, que talvez seja a área que eu consigo dialogar um pouco mais. Essa negação, talvez, ela venha muito mais no sentido de que realmente pensar a apropriação cultural como um conceito, né, realmente traz algumas questões pelo próprio modo como as ciências sociais foi pensando o conceito de cultura, né, e o modo como eu falei logo no início, pensar a cultura de alguma maneira supõe que as pessoas troquem seus objetos e que esses sentidos circulem, né? Eu acho que o grande desafio, de fato, talvez, dentro do debate da apropriação cultural, que talvez ajude um pouco, né, a gente, numa dimensão mais teórica, não necessariamente negar todo esse processo e essa produção, né, de pensar a cultura, mas de alguma maneira entender quais são os princípios envolvidos dentro dessa ideia específica de apropriação, tentar entender que essa apropriação, de alguma maneira, ela está sendo discutida em alguns contextos, que são contextos muito específicos, e não são específicos porque são poucos, eles são específicos, mas eles são muitos, né? A maior parte da população, que são discussões que envolvem pessoas que viveram ou que vivem em nações, em países pós-coloniais, né? Ou seja, são lugares que sofreram processos de colonização, processo europeu de colonização, e que hoje lidam, né, com um conjunto de desigualdade político, institucional, econômico, que sofreram a anulação dos seus próprios símbolos culturais, né, e o apagamento, não apenas dos seus símbolos, mas dos seus próprios corpos, né? Muitas dessas populações foram dizimadas nesse processo colonizador, e esse mesmo processo que, de alguma maneira, consegue produzir determinadas leituras para massificar o sentido de determinados objetos, né? Então, quando você tira um determinado objeto e você começa a vender esse objeto, né? Comercializar esse objeto de um jeito e, obviamente, esse valor comercializado nunca vai voltar para aquela população que realmente produzia esse objeto, que produzia com aquele conjunto de sentidos e tudo mais. Então, eu acho que talvez a importância da gente pensar essa dinâmica da apropriação é que, de alguma maneira, ela é uma dinâmica que se dá, né, em que você tem que pensar esse conceito de cultura e de troca cultural em contextos em que a desigualdade social ela é sempre um princípio produtor das relações, né? E numa desigualdade, ninguém troca igual. Alguém sempre sai perdendo e alguém sempre é invisibilizado nesse processo. Eu acho que, só completando o que a Jaque falou, muitos desses sujeitos que negam essas discussões, que lidam com um debate de identidade, de raça, são sujeitos que se veem num lugar de universal, sujeitos que se veem num lugar de eu posso tudo, porque invariavelmente muitos deles podem realmente tudo. E eles não conseguem entender que dentro dessa sociedade da desigualdade, eles estão às vezes ocupando uma outra ponta, que de fato eles não vão entender realmente por que esse outro lado da ponta está ainda lutando por determinados fatores que podem soar banais, mas que para esses grupos são discussões extremamente importantes, porque para mim a identidade, a cultura é sobre a sua existência, e esses grupos na verdade estão lutando para continuar existindo. Então o debate sobre apropriação cultural não é uma coisa de internet, não é uma coisa chata, não é mimimi, ele é um debate sobre existência. Queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. Stephanie, quer deixar algum contato? Acho que as minhas redes do mesmo jeito que escreve Stephanie Ribeiro. Assim, quem quiser conversar, quem quiser perguntar coisas, eu estou sempre aberta.
Você, Jaqueline, quer deixar algum contato para quem quiser saber mais sobre apropriação cultural? Também pode me acessar nas redes, Facebook, Instagram, também o contato, Twitter, também o contato é o mesmo, é o meu nome inteiro, então é bem fácil de achar. Muito obrigada pelo bate-papo e pelas informações. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.